Boa noite. É um prazer, um privilégio participar desse momento único de formação, de reflexão sobre esse contexto de mudança curricular no qual todos nós estamos ajudando a construir. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite da equipe que organizou a jornada pedagógica e dizer que todos os momentos de construção do conhecimento, todos os momentos de pensar o processo educacional, exige de todos nós um comprometimento, exige de todos nós um engajamento no espaço educativo, porque enquanto agentes dessa sociedade, enquanto professores, enquanto educadores do Estado do Amazonas, nós temos que nos fazer presentes nesse processo de construção. E a ABNCC, as novas diretrizes que estão sendo discutidas, estão em processo de implementação no país, carecem que nós façamos um debate aprofundado em relação à estrutura curricular e principalmente a este tema que nós vamos abordar hoje, que é a questão da diversidade e principalmente tomando como referência a questão da nossa região amazônica, que tem sido tão massacrada durante tanto tempo, mas que nós precisamos nos fazer como seus defensores todos os dias. Então, me foi proposto, e aí eu como um professor que gosta de transgredir um pouco as regras do jogo, né, me foi proposto um tema, e eu vou começar a nossa conversa. Eu montei uma dinâmica de apresentação em que eu vou fazer vários questionamentos, não vou trazer respostas a esses questionamentos, vou trazer algumas reflexões acerca deles, mas, ao final, eu quero interagir com vocês para que nós possamos pensar essas questões que vão ser colocadas no decorrer da nossa fala, da nossa conversa, e, ao final, que nós possamos interagir, possamos trocar ideias em relação ao que eu chamo de desafios. Então, a gente vai ver a nossa primeira cartela, né, que tem o tema da nossa fala, que é interação e flexibilização curricular, os desafios no âmbito da ABNCC, para a integração curricular da diversidade amazônica. Bom, eu vou começar com este tema questionando o próprio tema que me foi proposto. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu coloco essas duas primeiras palavras, e aí seria interessante vocês destacarem na cartela que foi colocada há pouco, nós temos duas palavras que abrem a palestra que me foi proposta, que fala de integração, né, e fala de flexibilização. Percebam bem, a primeira palavra, integração, e a segunda palavra, flexibilização. Então, eu começo, na verdade, ao invés de discutir o tema proposto, eu começo questionando este tema. Então, qual é o sentido da palavra integração que nós queremos e que nós vamos dar nessa discussão? A palavra integração, ela pode ter várias situações, né? E aí a gente tem que ter muita clareza o que nós vamos discutir em relação à integração. Primeiro, integração é uma forma de se fazer adaptar a algo que está posto. Se assim o for, não é desta integração que nós queremos discutir, né? Nós queremos falar do processo de integração como algo que se dá pela via de mão dupla. Então, o que é integrar? Integrar é fazer parte de um determinado processo e contribuir para que esse processo se modifique, para que esse processo seja melhor e que neste caminhar, neste processo de idas e vindas, o processo se modifique e nós, enquanto seres humanos, nos modifiquemos. Por que eu começo com esse questionamento, essa reflexão sobre o tema? Porque a palavra integração, principalmente no contexto amazônico, é uma palavra que fez parte de um universo trazido pelos exploradores, que comumente são chamados de colonizadores, mas eu não utilizo essa denominação, porque, na verdade, o que se fez nas nossas terras amazônicas foi um processo de exploração. Então, quando os portugueses, os espanhóis chegaram às nossas terras, eles trouxeram um processo de dizer que o indígena, que as populações indígenas que habitavam aqui na região amazônica não tinham um valor, não eram seres humanos e, portanto, era uma sub-raça, uma subcategoria, e estabeleceram uma lógica do integracionismo, que é fazer com que os povos indígenas se adequem, né, e se adaptem à cultura que estava sendo imposta por eles. Então, não é este sentido que nós queremos discutir integração. Nós queremos discutir integração com a possibilidade de, inclusive, nos contradizermos ao que a BNCC diz, nos contradizermos a questões que estão postas. Por quê? Se nós somos professores, se nós somos sujeitos
ativos do processo educacional, não cabe a nós apenas absorver aquilo que nos está sendo posto dentro de uma política macro, uma política nacional, mas sim questionar a forma como está sendo posto e, a partir daí, ajudar a construir o que eu vou colocar como um dos nossos desafios, que tipo de escola nós queremos, certo? Então, essa ideia de integração que eu vou trazer para nós é essa integração que discute, que viabiliza a possibilidade de construção coletiva. E também a ideia de flexibilização. Por quê? Me incomodou um pouco quando a propositura, quando o tema me foi proposto, quando a palavra flexibilização curricular aparece. Porque a palavra flexibilização também ela traz uma conotação que pode ser de simplificação, né? De uma coisa que se torna simplória. E não é isso que nós devemos fazer enquanto professores que fazem parte de um processo educacional altamente complexo. Nós lidamos com situações complexas, nós lidamos com pessoas complexas, e se nós fazermos com que o processo educacional, que o espaço da sala de aula seja um espaço simplista, minimalista, né, nós corremos o risco de não conseguir, de fato, dialogar com as situações do cotidiano. Então, a ideia de flexibilização aqui é uma ideia de autonomia, certo? Então, quando eu leio a palavra flexibilização, eu preciso ler a palavra flexibilização sob a ótica de que é preciso fazer com que nós, professores, tenhamos autonomia enquanto autoridades do processo educacional para que nós possamos pensar esses desafios amazônicos, esses desafios que cercam a nossa realidade, até porque vivemos numa região cujas características é completamente diferente das demais regiões do Brasil e, portanto, pensar a estrutura curricular, pensar o que a escola faz e pensar a nossa prática não pode ser percebida como uma atividade simplista. Então, diante dessa introdução que eu fiz, eu estabeleci um conceito, um objetivo para a nossa palestra, né, para a nossa conversa, que é refletir sobre o papel do currículo no processo de formação docente. Percebam que aquela ideia da flexibilização e da integração que estava posta no tema, eu não trouxe para dentro do objetivo, porque para mim, o meu objetivo, o nosso objetivo é realmente refletir como os currículos atualmente estão sendo pensados e como a escola vai assumir o papel de protagonista na elaboração das propostas curriculares, na efetividade dessas mudanças que estão sendo postas enquanto desafios para nós, docentes da região amazônica. É preciso pensar que, enquanto docentes, nós somos docentes que estão situados num tempo e no espaço, e ao nos percebermos e ao compreendermos o tempo e o espaço em que nós estamos situados, é preciso entender que as nossas práticas precisam reverberar, precisam refletir esses tempos e esse espaço nos quais elas estão inseridas. Então, voltando ao nosso objetivo, o objetivo é refletir sobre o papel do currículo no processo de formação docente, contribuindo para um olhar crítico e reflexivo sobre a realidade na qual educação e diversidade estão inseridas. Então, eu entendo, ao estabelecer esse objetivo, que nós não podemos simplesmente partir de um documento pronto, um documento com uma base curricular chega até nós nesse momento, mas é preciso pensar este documento, contextualizando esse documento. Por quê? Nós temos um processo educacional que vem sendo construído no decorrer de muitos anos, né? E não é um documento pronto que vai modificar esse contexto no qual a escola está inserida. É preciso que nós, enquanto sujeitos desse processo, entendamos o que esse documento diz, entendamos o que as práticas pedagógicas exigem de nós e, portanto, passemos a pensar e a refletir sobre esses desafios que se colocam hoje na nossa realidade. Bom, mas para nós começarmos essa reflexão, eu trago uma temática um pouco mais ampla, né? Então, eu resolvi que nós deveríamos compreender, primeiro, o que é educação, certo? Por quê? Nessas reflexões introdutórias, quando nós entendermos o que é educação, nós vamos, a partir daí, começar a entender que a estrutura curricular pensada não pode ser uma estrutura que se cristaliza, que esteja amalgamada, que esteja extremamente
indisponível para que nós que estamos dentro da escola a modifiquemos. Eu lembro que essa semana nós estávamos conversando sobre algumas temáticas, principalmente os desafios que nós estamos enfrentando, vamos enfrentar em relação ao ensino médio, porque o ensino médio teve uma reforma, né, extremamente complicada, sem que houvesse uma discussão mais aprofundada com os sujeitos que fazem parte desse processo, e principalmente com os educadores que estão dentro das salas de aula e que formam os professores que atuam, né, principalmente no ensino médio. Então, houve um certo descompasso entre a proposta desse chamado novo ensino médio, que ele é mais velho do que novo, né, e como essas situações vão ser vivenciadas no dia a dia e como nós vamos enfrentar esse desafio. Mas uma coisa bem interessante dessa proposta, por exemplo, né, como eu disse, nós conversávamos sobre isso ontem, e nessa conversa surgiu tem uma novidade hoje no processo educacional, que é, a partir de agora, os professores vão poder pensar disciplinas dentro das suas escolas, propor componentes curriculares, propor temas que serão formados em torno de um elemento, de um componente curricular, e isso é inovador no sentido de que possibilita o professor estabelecer isso. Na verdade, isso não tem nada de inovador. Desde a 569-2 de 71, aquela legislação já previa, né, um núcleo comum e uma parte diversificada, e que nessa parte diversificada, 40% do conteúdo podia ser flexibilizado, certo? A nova LDB, a Lei 93/94 de 1996, já estabelecia isso, né? O que nós estamos vivenciando aqui agora, nós temos um documento operacional, não mais apenas a flexibilidade estabelecida pela legislação, mas a ideia de que o documento coloque para nós o desafio de fazermos algo que já existe há muito tempo. Então, quando nós conversávamos e algumas pessoas dialogavam e estabeleciam a ideia de que isso é novo, volto a dizer, não tem nada de novo em propor uma disciplina ou construir dentro da escola os fluxos do próprio sistema escolar, ou seja, o funcionamento das nossas escolas. Na prática, isso é novo por quê? Porque nunca nos foi dado espaço, enquanto docentes, enquanto professores, dessa construção. O que nós temos há muito tempo sendo discutido é a ideia de que o projeto político-pedagógico da escola é um instrumento coletivo, é um instrumento em que todos os agentes, professores, estudantes, pais, comunidade participam da sua construção, mas que na prática, quando a gente chega na escola, esse instrumento ele é elaborado e muitas vezes vira um documento protocolar, um documento que nem sempre responde de fato às necessidades da escola. Então, essa discussão acerca do que é educação, e por gentileza você pode voltar à nossa cartela, é importante para que nós comecemos a nossa discussão. Então, primeiro, nós precisamos entender que por muito tempo a educação no Brasil, a educação de um modo geral, aliás, ela foi compreendida no seu processo de ensino, ou seja, ou no seu processo de educação sistemática, como um conjunto de normas, um conjunto de situações pré-estabelecidas em que, ao irmos para a sala de aula, nós íamos simplesmente reproduzir essas situações que estavam postas. Por muito tempo, se teve a ideia de que o processo educacional ele era eminentemente um processo de ensino, ou seja, um processo de educação sistemática. E se esqueceu de se discutir que a escola é um organismo vivo da sociedade e, portanto, ao fazer parte desta realidade, a escola deve prover essa discussão com a realidade, deve interagir com a realidade para que os problemas do cotidiano entrem na escola e a escola possa devolver a esse cotidiano situações para que esses problemas sejam minimizados. O problema, volto a dizer, é que muitas das vezes nós nos prendemos à ideia de que nós temos que dar conta de um conteúdo, nós temos que dar conta de um horário, nós temos que dar conta de uma lista de atividades pré-estabelecidas, mas dialogar com a realidade, dialogar com as questões, com o contexto que está ao redor da escola, ficou como uma ação secundária, né? E por isso a ideia de pensar o conceito de educação. Então, a educação é, antes de tudo, uma prática social. Certo? Antes de ser uma prática que acontece por meio de um instrumento curricular, o que o
Boaventura de Souza Santos e outros autores estabelecem como um processo de didatização da educação, antes dela ser esse processo de didatização, educação é uma prática social, uma prática humana, uma prática cultural, ou seja, o conceito de educação como um sistema assistemático, como um sistema informal, ele se dá desde o momento em que nós nascemos, desde o momento em que o bebê vem ao mundo, ele começa a aprender com as experiências do cotidiano, né? Normalmente, se a gente seguir o fluxo hoje, que está estabelecido no sistema educacional, as crianças começam a ir para a escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos de idade, né? Mas essa é uma realidade ainda que está um pouco distante de nós, mas vamos dizer que as crianças comecem a partir dos 4 anos a ter contato com o universo escolar, certo? Então, esses outros 4 anos anteriores, antes da criança vir à escola, o que ela aprendeu? Onde ela aprendeu? Ela aprendeu no seu cotidiano, com a família, com a igreja. Então é preciso que nós resgatemos novamente a ideia de que a escola ela faz parte de um sistema educativo global, ou seja, um sistema educativo em que as experiências da criança, as experiências do professor, as experiências da comunidade, as experiências da família devem fazer parte dessa estrutura que a escola chama de estrutura sistematizada. Então é preciso entender que esse conceito de educação amplo, essa educação como uma prática social, ela, no decorrer da pedagogização, da didatização do processo educacional, ela meio que se esfacelou. A ideia de que nós devemos priorizar um currículo fechado, uma estrutura disciplinar altamente ineficaz no sentido de dialogar com a realidade e, portanto, deixar a realidade ali para fora. Inclusive, por muitos anos, isso foi uma prática adotada, como estrutura curricular. A ideia de que nós recebíamos uma lista de conteúdos e ao professor cabia seguir esses conteúdos e dar conta daquela estrutura pré-estabelecida. Então, por que eu trago essa reflexão acerca do processo educacional? Porque se nós quisermos pensar a diversidade, se nós quisermos estabelecer uma relação das práticas pedagógicas, da estrutura curricular da escola, nós só vamos conseguir pensar melhor essa estrutura se nós dialogarmos com o cotidiano, né? Então, pensar a diversidade é, acima de tudo, entender que a escola faz parte de um conjunto de instituições sociais e que essa instituição ela tem um papel fundamental no diálogo com o cotidiano, no diálogo com os desafios, e é neste diálogo com o cotidiano e com o desafio que a escola se reinventa, que a escola se recria, que a escola estabelece novas maneiras de pensar a realidade. Então, quando nós resgatamos esse sentido macro-social, esse sentido amplo do processo educacional, nós dizemos, escola, nós, professores, nós precisamos pensar um debate com a sociedade, nós precisamos discutir com a realidade, com a sociedade, com os pais, com as crianças, com os diversos atores que compõem o espaço educativo. E esse é um desafio para nós. Por que é um desafio? Porque, muitas das vezes, nós, professores, estamos extremamente engessados por um sistema, por uma estrutura curricular altamente castradora, que não nos permite inventar, que não nos permite criar, que não nos permite propor, e nós viramos o que alguns autores costumam chamar de verdadeiros dadores de aula. E não é isso. O professor, e aí eu lembro de uma palestra que eu tive nos anos 2000, quando eu entrei no mestrado em educação da Universidade Federal do Amazonas, que o professor César Nunes deu uma palestra para nós, e ele discutia conosco, no âmbito daquela palestra, o que é a docência, né? Quem é o professor? E ele dizia que o professor é aquele que professa uma crença de homem, de sociedade, do mundo. Não aquele ser que simplesmente reproduz uma sociedade que sequer ele a conhece. Então é preciso que nós tomemos esse papel de resgatar o sentido macro-social da educação, porque é através desse resgate do sentido macro-social que nós vamos quebrar as amarras que estão postas dentro do contexto e do sistema educacional, e a partir daí nós podemos pensar, de fato, uma reestruturação curricular. Se nós não fizermos isso, nós vamos
continuar reproduzindo as práticas conteudistas, as práticas meramente de transmissão, o que o Paulo Freire tanto discutiu conosco, né? A questão da educação como uma prática bancária. E não é isso que nós queremos, certo? Então, pensar na diversidade é pensar a possibilidade de que o processo educacional escolar esteja aberto para o processo de educação social, certo? Então, não há um espaço preso ou fechado dentro da escola que deixe de fora das suas discussões, do seu contexto, do seu dia a dia, a realidade social. Então, talvez o maior desafio que nós tenhamos que enfrentar nessa consolidação dessa proposta, dessa estrutura curricular que está posta, é como nós vamos lidar com essa estrutura e, ao mesmo tempo, dialogar com a realidade, né? Mas a gente vai ver isso mais detidamente agora no decorrer da nossa fala. Então, eu trouxe para nós, né, a ideia de o que é a diversidade, né? Então, a diversidade são essas mãos que estão colocadas aí na nossa tela, né, multicolores, né, multicolor, e que se apresentam para nós de diversas formas. Então, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença, né? Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Então, a gente tem visto uma certa banalização, uma certa simplificação do termo diversidade. E aqui a gente vai tentar complexificar as coisas, né? Entender que a diversidade, ela é exatamente a possibilidade de reconhecimento, a possibilidade de compreensão do outro, né? E respeitar a forma como o outro se apresenta a mim. E entender que no momento em que eu estou lidando com o outro, né, existe um outro que também está lidando comigo. Então, são essas práticas diversas, são essas práticas múltiplas que envolvem diferença, que envolvem diversos contextos, e aqui para nós isso é muito evidente, né? Como o Jasper disse no início, ao me apresentar, né? Nós vivemos numa sociedade altamente rica, né, e plural. Nós temos matrizes que deram origem ao povo amazonense. Nós somos um misto de várias etnias, de várias condições e concepções de povo, de homem, de sociedade, e que, portanto, nós devemos deixar isso sempre muito rico e muito presente em nós. Então, resgatar a ideia de que diversidade é isso, é algo múltiplo, é algo que acontece de forma altamente complexa na sociedade, e nós devemos trazer essa complexidade para os nossos espaços escolares. A escola ela só vai conseguir lidar com as questões da diversidade se ela entender que não é algo simples, não é algo que está posto, não é algo que facilmente vai aparecer na vida da gente, e que, portanto, entender essa complexidade, nem sempre a gente vai conseguir entender esta complexidade, mas que nós façamos um esforço pedagógico, um esforço intelectual de lidarmos com essas diferenças que estão presentes no contexto da nossa sociedade, e a partir daí pensar a proposta curricular. E aí vem a nossa primeira questão, né? Como eu disse para vocês, a ideia é que nós possamos provocar para o debate. Então, a pergunta, né? Desde o início da jornada, está se falando sobre a BNCC, né? Então, afinal, o que é BNCC? Né? Então, esse tema que começou a ser discutido no final de 2015, após a aprovação do Plano Nacional de Educação e dos planos estaduais de educação, esse não é também um tema novo, né? É um tema que já aparece na LDB desde a sua aprovação, a ideia de uma base curricular nacional comum, né? Não é a primeira vez que nós lidamos com algo nesse formato, né? Nós já tivemos, no final da década de 90, os parâmetros curriculares nacionais, certo? Haviam parâmetros curriculares de todas as áreas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, né? E os parâmetros curriculares nacionais, por muito tempo, foram os documentos norteadores. Posteriormente, houve uma discussão de que os parâmetros acabaram sendo entendidos, né, ao invés de
parâmetros, como o nome diz, como referenciais, né, como subsídios para a construção de caminhos para se pensar as práticas pedagógicas, os parâmetros, muitas das vezes, eles foram entendidos como uma receita pré-estabelecida. E aí nós tivemos uma mudança no direcionamento da política educacional e foi quando se aprovaram as diretrizes curriculares nacionais. E tanto que os documentos das diretrizes eles eram altamente enxutos, eram documentos pequenos, que realmente só davam caminhos, só apontavam situações para que a partir daí nós construíssemos as nossas realidades curriculares, as nossas propostas curriculares de cada sistema de ensino e de cada escola. E aí, as diretrizes elas foram propiciando às escolas e aos sistemas educativos a produção desses currículos, dessas propostas curriculares de forma mais efetiva. Ao meu ver, e aí eu vou dar uma opinião muito particular, né? Ao meu ver, a BNCC ela é um retrocesso para o que nós estávamos fazendo em relação às diretrizes. Por quê? Porque ela novamente traz um corpo mais engessado, certo? Porém, nós não temos mais como escapar, né? O ditado, né? O bicho está ali mordendo, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar uma alternativa, uma estratégia de fazer com que ele não nos pegue tão facilmente, né? Volto a dizer, a minha análise em relação à BNCC é uma análise não tão positiva. Por quê? Porque eu entendo que a BNCC ela trouxe retrocessos em relação às diretrizes curriculares. No entanto, elas estão aí, não se ouviu a comunidade educativa para estabelecimento, de fato, de como essa BNCC ia ser efetivada, e agora cabe a nós esse processo de efetivação. Só que nós não podemos fazer essa efetivação de forma passiva, ou seja, nós vamos pegar a BNCC, vamos colocar como um documento prescritivo, como se fosse uma bula de um medicamento que nós compramos na farmácia, nós vamos lá seguir a bula, modo de aplicação, tome um comprimido a cada 8 horas e aplique dentro da escola. Não vai funcionar, certo? Não vai funcionar porque nós já tivemos a experiência dos parâmetros curriculares nacionais que não funcionaram, né? E a experiência está se repetindo. Nós temos uma nova leitura dos parâmetros curriculares nacionais agora sob a ótica de uma base curricular nacional comum. Bom, então vamos lá. O que é a BNCC, né? Então a BNCC, isso tem que estar muito claro na cabeça da gente. Pode botar a cartela, por gentileza? Então, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Percebam bem que, da forma como está colocado neste primeiro tópico, e eu peguei essa informação direto do portal do MEC, e esse é um objetivo do próprio documento, não sou eu que estou escrevendo esse documento. Percebam que eu estou transcrevendo o que está colocado no documento. Então, preciso entender, a BNCC é um documento normativo, é uma norma. Ele foi aprovado, inclusive, em forma de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, ele tem esse caráter de documento prescritivo? Sim, nós vamos ter que encarar isso. Então, essa é a primeira situação que tem que ser entendida. A ideia de que a BNCC é flexível, não é. Infelizmente, não é. Somos nós que vamos torná-la flexível no momento em que nós formos efetivar as nossas estruturas curriculares. Então, um outro tópico que eu trouxe também, afinal, que é a BNCC, né? Pode passar, por gentileza. Então, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil, né? Então, nós já temos os documentos normativos estabelecidos e o que esses documentos fazem? Eles servem de subsídio, de orientação geral, para que as redes, sejam elas tanto a rede federal, as redes estaduais ou as redes municipais, a partir deste documento, elaborem as suas propostas curriculares. Percebam que aparentemente existe uma flexibilização. Aparentemente existe essa flexibilização. Na prática, se a gente for pegar o documento da forma como está posta e simplesmente utilizar o documento,
é isso que a estrutura de construção da ABNCC quer que nós façamos. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos transgredir essa lógica do documento normativo, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o documento, fazer as críticas contundentes em cima da leitura do próprio documento e pensar alternativas de como esse documento vai ser efetivado no nosso cotidiano, ok? Então, não é algo simples, porque, primeiro, a gente precisa conhecer o documento. Percebam que eu coloquei ali que, apesar de eu ter as minhas críticas ao documento, apesar de eu acreditar que o documento representa um retrocesso no nosso processo educacional, nós já tivemos algo bem melhor do que temos hoje, nós não podemos deixar de enfrentar esse desafio. Seria extremamente fácil para mim dizer, não, o documento é ótimo, a gente vai lá, segue e faz. Não, acho que as coisas fáceis não funcionam, certo? Então é preciso que nós entendamos que, de fato, nós, para fazermos a crítica contundente ao documento, primeiro, nós precisamos ler o documento, certo? E ler o documento fazendo o que o Foucault chama de ler o texto e não só o que está dito no texto, mas o que não está dito. Então é interessante fazer essa análise discursiva, essa análise do texto a partir do contexto em que aquele texto foi produzido e como nós vamos relacionar isso ao contexto em que nós estamos inseridos. Então, nessa visão Foucaultiana, nós vamos ultrapassar o texto dito e nós vamos ter que ler o texto não dito. Ou seja, ainda que o documento seja extremamente bem escrito, ainda que aparentemente o documento denote práticas democráticas, práticas participativas, isso só vai acontecer se nós transgredirmos essas regras pré-estabelecidas e fazermos com que esta participação, essa dinâmica democrática se efetive no dia a dia. Simplesmente com uma leitura fria ou pela ausência de leitura do documento, nós não vamos conseguir, inclusive, superá-lo. Porque a ideia de ler o documento e fazer proposituras que melhorem a estrutura que está posta, cabe realmente a nós esse processo de efetivação. E aí eu faço a minha segunda pergunta. Se a Base Nacional Curricular Comum estabelece o que é comum, até o nome, então é uma base curricular comum. Ora, se a base estabelece o que é comum, como fica a questão da diversidade? Então, temos a nossa segunda pergunta. E aí? E aí eu procurei essa figura, que eu trouxe aí para vocês essa interrogação e esse bonequinho com as mãos assim, para que nós nos questionemos. Desculpe. Se a base estabelece o que é comum, como é que a gente vai trazer uma discussão sobre diversidade? Como é que essa discussão sobre diversidade vai integrar o processo de construção da nossa proposta curricular? Porque nós vamos, e aí quando eu digo nós, eu estou falando dos professores de educação infantil, dos professores do ensino fundamental, dos professores do ensino médio. Nós, enquanto professores, dentro de uma comunidade educativa, a escola, que pelo documento ganha maior autonomia, como que nós vamos construir uma estrutura curricular, como é que nós vamos pensar as nossas práticas curriculares, as nossas práticas pedagógicas no dia a dia. E aí eu trouxe alguns trechos da legislação para que a gente possa também dialogar em relação a ela. Então eu trouxe a base legal da nossa organização curricular. A organização curricular ela está estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 93/94 de 96, com as mudanças que foram alteradas. A mudança mais significativa que houve foi a mudança de 2015, e agora a mudança da reforma do ensino médio, que modificou algumas questões da estrutura curricular. Mas o artigo 26, ele traz a organização curricular, a base legal de sustentação da organização curricular. Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, já estava estabelecido na LDB, a ser complementada, e aqui é que vem a grande sacada, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Percebam, a lei maior, que é a Lei de Diretrizes de Base, já em 96 estabelecia a necessidade de uma base curricular comum, mas não uma base curricular fechada em si própria. Uma base curricular que, a partir do que é comum,
né, de um mínimo comum, pudesse estabelecer este diálogo com a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, voltando à nossa cartela, então, a ser complementada em cada sistema. E aí percebam, não é só a Secretaria de Educação ou as Secretarias Municipais de Educação que vão fazer essa proposta, não. A Secretaria Municipal de Educação, as Secretarias Municipais de Educação devem ter a sua proposta, sim. As Secretarias Estaduais de Educação devem ter a sua proposta, sim. Mas cada estabelecimento escolar, a escola, ela é um organismo vivo dessa sociedade. E, portanto, a escola tem que ter autonomia para produzir também a sua identidade própria. Então, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes. E aí entra que nós, professores, entramos nesse processo de discussão, porque somos nós que fazemos parte deste contexto, que compreendemos essa relação com a sociedade local, com a cultura, com a economia, com os educandos, né? Eu estava dizendo nessa conversa que a gente teve aqui na secretaria esses dias, que quando eu trabalhei na CEMED há uns 15 anos atrás, em algumas escolas da Secretaria Municipal, já se fazia isso, né? Então, as escolas tinham autonomia de criar disciplinas, propor componentes curriculares para ser oferecido. Então, eu lembro de uma escola da rede municipal em que se tinha uma disciplina que era a cultura amazônica, né? Na verdade, volto a dizer, nada disso que a gente está debatendo é novo. É nova a aplicabilidade disso. É novo o desafio que se posta a nós de como efetivarmos, de fato, esse diálogo intercultural, esse diálogo interdisciplinar, porque nos documentos oficiais, né, isso já vem se repetindo. Na verdade, o mesmo texto que a LDB em 96 estabelecia, já era estabelecido na lei de 71. Né, na 5692, também já aparecia, de forma um pouco menos aparente como agora, na lei 4024. Vamos lá ver ainda um pouco mais sobre a nossa base legal, né? Então, vimos o artigo 26, pode passar. O artigo 27 fala, também da LDB, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda, ou seja, além da base nacional comum e da parte diversificada, ou seja, para nós entendermos bem o que é essa base comum e essa parte diversificada, a lei vai estabelecer as seguintes diretrizes. 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, ao respeito ao bem comum e à ordem democrática. Percebam que há toda uma discussão esses últimos anos. Esse último ano foi um ano bem efervescente para essa discussão democrática, para essa ideia de que nós estamos vivendo, de fato, um tempo conturbado, né? Mas como a escola está lidando com essa situação? Ou seja, as pessoas questionam muito, o professor não deve discutir determinados temas, o professor não deve entrar em algo que faz parte da seara da família, ou algo que faz parte da seara do poder público de modo geral. Como não? E por que não? Se nós estabelecemos que a escola é uma instituição da sociedade, que, portanto, faz parte do processo social e da construção e ajuda na construção dessa sociedade, a escola tem que assumir para si um papel de pensar essas questões que são questões sociais. Então, a própria lei, percebam, né, que aquela loucura de proposta de escola sem partido, ela encontra, inclusive, vedação constitucional. Os estados que tentaram aprovar leis específicas sobre escola sem partido, o Supremo Tribunal, inclusive, já declarou inconstitucionalidade alguns textos estaduais, né? E no próprio âmbito federal isso já foi vencida a primeira etapa, porque a lei ela não prosperou, mas evidentemente que as forças conservadoras da sociedade vão tentar propor novas questões para fazer com que a escola seja um espectro conservador da realidade, e não é isso que nós queremos. Mas a própria lei ela é extremamente aberta nesse sentido. Podemos novamente verificar aí na nossa cartela, que aí está dizendo, difusão de valores fundamentais ao interesse social, ou seja, não é aos interesses econômicos simplesmente, mas aos interesses nossos, enquanto agentes dessa sociedade, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Aí a segunda diretriz, consideração
das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Eu não posso pensar uma escola que fica na zona rural igual uma escola que fica na zona urbana. Eu não posso, professor, eu posso de manhã dar aula no ensino fundamental e à noite dar aula no ensino médio. Ainda que eu seja a mesma pessoa, a minha prática cotidiana não pode ser a mesma. Por quê? É a realidade daquele momento, daquele contexto, é que vai dar diretrizes para eu conduzir a minha prática. Então, nós precisamos levar em consideração essas condições de escolaridade dos nossos estudantes, as questões econômicas. A escola está inserida naquele espaço, portanto, ela tem que dialogar com esse espaço. Aí nós vamos à nossa terceira diretriz, né, que é a orientação para o trabalho. Na verdade, essa discussão também não é nova, né, mas a ideia de que a escola não forma só para a vida em sociedade, sem pensar que a vida em sociedade exige que nós tenhamos uma formação para o trabalho. E a quarta diretriz estabelecida pela LDB é promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais. Ok, pode passar. E aí, eu trago mais uma figura aí cheia de interrogações, cheia de perguntas para nós, que é como pensar a organização curricular a partir da diversidade amazônica. Eu tenho resposta? Não tenho. Então, a ideia, vocês perceberam que nós já estamos no nosso terceiro questionamento. Então, eu estou trazendo essas questões para que, ao final, a gente possa debater a respeito delas. Então, eu trouxe uma primeira questão, que é aí, como é que a gente pensa o comum, né? Pensar a diversidade se a base estabelece o que é comum. Então, eu trouxe essa primeira questão. Eu trouxe uma segunda questão, que é de que forma nós vamos lidar com um documento que é normativo, que é prescritivo, né? E como é que nós vamos lidar com esse documento, fazendo com que a escola possa fazer a sua própria estrutura curricular, que seja a cara dela mesma. Como é que a gente vai fazer isso? E agora, um outro desafio, que é esse, que eu gostaria que as meninas colocassem aqui também novamente, né? Que é como pensar a organização curricular a partir da diversidade amazônica. Então, temos 3 questões para que, ao final, a gente possa debater. Pode passar. E aí, os nossos desafios. Percebam. E aí, gente, volto a dizer, não é nada simples, não é nada fácil, muito pelo contrário, são realmente desafios. Então, qual é o grande desafio que nós temos que enfrentar hoje? É pensar a escola como espaço de decisão e autonomia. Não adianta nós termos um documento lindo, perfeito, muito bem escrito pelos gabinetes de consultorias, inclusive internacionais, mas que esse documento ele não consegue se refletir dentro dos espaços escolares. Então, é o que a gente chama de política de gaveta. Muitas das vezes essas políticas são elaboradas dentro desses gabinetes, mas não conseguem dialogar com a realidade na qual ela vai ser efetivada. Então, a política, né, e a atitude política esse documento é um documento político, até porque ele caracteriza a política curricular oficial hoje adotada no nosso país. Então, é preciso entender que, como um documento político, ele traduz e reflete um interesse político. Certo? E como nós vamos lidar com essa questão? Então, essa necessidade de fazer com que a escola, de fato, seja um espaço de construção e de autonomia, né, é fundamental para que nós possamos pensar o nosso papel nesse processo de construção da estrutura da escola. Porque a gente conversava também sobre essa questão, a secretaria está pensando disciplinas para... Não pode ser assim, a secretaria não pode pensar isso. As disciplinas, as propostas têm que ser pensadas pelos professores. Ora, eu não posso, a Secretaria de Educação não pode levar uma proposta de disciplina para ser aplicada por alguém na escola. Então, a gente fere completamente a autonomia. Agora, para que a gente tenha autonomia, precisa o quê? Precisa que os atores escolares tenham uma boa formação para lidar com essas questões. Então, vamos lá. Nosso tempo está acabando, mas para a gente fechar aqui os nossos slides. Então, primeiro, a escola como espaço de decisão e autonomia. Nós temos que ter autonomia para decidir, né, como nós vamos desenvolver essas questões dentro da escola. Para isso, a escola precisa ser um lugar privilegiado para a produção de conhecimentos. E aí, toca aqui, toca em nós.
né? A gente vai aqui, cutuca o nosso cérebro e diz, ó, nós enquanto escola, o que nós estamos produzindo dentro dessa escola? Né? O que nós, enquanto professores, produzimos de conhecimento, de material pedagógico, né? Como nós estamos interagindo com as crianças, com os jovens, com os adultos que estão conosco nesse processo escolar, e como que tipo de material, que tipo de produção acadêmica, científica, artística nós estamos desenvolvendo nos espaços escolares, né? Então, para que essa autonomia aconteça, gente, nenhum processo de autonomia, nenhum processo de decisão é um processo simples. Não é algo que vão te dar, né? Não vão nos dar, olha, vocês agora vão ter autonomia para fazer isso. Não, isso é uma conquista, né? Essa ideia de que, vai lá que você consegue fazer. Não é desse jeito. Sempre vai haver resistência de algum lado, seja ele dos sistemas, seja ele de pessoas que estão cristalizadas como determinadas mentalidades. Mas nós vamos conquistar esse processo de autonomia. E a gente conquista esse processo de autonomia como? Produzindo conhecimento. Mostrando que nós, enquanto professores, enquanto agentes desse processo, estamos bem preparados, sabemos o que temos que fazer e, portanto, tomar as rédeas de condução dessas questões. Vamos lá, o próximo desafio. Então, são desafios, né? Então, o primeiro, a escola como espaço de decisão e autonomia. O segundo, a escola como lugar privilegiado para a produção de conhecimentos. O nosso terceiro desafio, são vários, eu elenquei esses 4 essencialmente, mas eu entendo que são muito mais do que esses 4. Então, o processo de interação entre a realidade local e os conteúdos escolares, isso é fundamental. Existe um autor francês, que é o Jean-Claude Fourcade, ele trabalha com a ideia de culturas escolares, né? Então, essa ideia de como nós, dentro da escola, vamos fazer essa relação entre os saberes locais, ou seja, os saberes produzidos no cotidiano e aquele elenco de conteúdos pré-estabelecido. Nós todos sabemos que nas aulas de história nós temos um conteúdo mínimo a ser trabalhado. Nós sabemos que nas aulas de português nós temos um conteúdo mínimo a ser trabalhado. Nós sabemos que na aula de biologia, em todos os componentes curriculares, existe um conteúdo mínimo a ser trabalhado. Mas qual é a serventia deste conteúdo para a formação deste estudante, né, desse ser humano que está passando por nós, desse agente social que está na escola e que, portanto, vai para a escola com a intenção de aprender algo, né? O que esse conteúdo se insere, como esse conteúdo se insere na vida dessas pessoas. E é esse um dos nossos desafios, fazer com que esse conteúdo possa ser percebido como utilizável para a nossa realidade cotidiana. Então, muitas vezes a gente se questiona, por que eu estou estudando determinado conteúdo? Ora, eu estou estudando esse conteúdo porque, ao estudar esse conteúdo, ele contribui para que eu possa pensar a minha realidade, contribui para que eu possa vencer desafios que estão postos em relação à minha realidade. Então, esse desafio é um desafio extremamente importante para nós. Pode botar a cartela, por favor? Então, o processo de interação entre a realidade local e os conteúdos escolares. Então, os conteúdos escolares, eles estão postos, sim, mas a forma como nós vamos lidar com esse conteúdo, como nós vamos ressignificar esses conteúdos, são fundamentais para que nós possamos não ficar engessados, não aprisionados a uma lista de conteúdos propriamente dito, mas poder dialogar e fazer com que os conteúdos, inclusive, dialoguem entre si. E aí, o nosso último desafio aqui estabelecido, que não são só esses, mas como eu disse, eu elenquei alguns, até por causa do tempo da fala, é a ideia de articulação entre os sujeitos do processo educativo. Como nós, professores, nos articulamos com as crianças, com os adolescentes, com os adultos que estão na nossa sala de aula, como nós nos articulamos entre nós. Então, a ideia de que nós, professores, devemos dialogar com os nossos pares, né? Esse diálogo entre pares é fundamental. Então, nós, com os demais colegas professores, né, com os pedagogos, com os gestores escolares, mas também como nós dialogamos com os estudantes, como nós dialogamos com as famílias, como nós dialogamos com a comunidade. Então, muitas das vezes a gente diz assim, as crianças não aprendem, os adolescentes não aprendem porque falta apoio, falta isso. Mas como é que nós lidamos com essas questões?
certo? Então, essa articulação, esse diálogo, que a gente pode chamar de diálogo interdisciplinar, mas a gente pode chamar também de diálogo intercultural, que a gente está lidando com distintas culturas, sejam elas as culturas escolares, sejam elas as culturas do próprio cotidiano, elas precisam estar presentes e fazer presente no nosso cotidiano e principalmente nesse processo de repensar a nova estrutura curricular, que eu volto a dizer, não é tão nova, mas ela é um desafio que se apresenta a nós. E aí eu trago a primeira dica, certo? Que é preciso pensar a Amazônia como amazônidas. Parece óbvio, né? Parece a coisa mais óbvia, mas não é tão óbvio. Por exemplo, quando eu, que sou amazônida, né, que preciso pensar a nossa realidade, pego um livro didático, por exemplo, em que a discussão não tem qualquer relação com o meu contexto. Isso está presente no dia a dia, certo? Nós adotarmos apostilas, textos pré-estabelecidos e esses textos serem reproduzidos no cotidiano das escolas como um todo. Então é preciso que nós pensemos essa realidade e nos enxerguemos como parte dessa realidade. Então eu trouxe algumas imagens, né, de que é preciso pensar a Amazônia como amazônida, né, e aí tem algumas imagens aí das crianças em barcos, de danças indígenas, da nossa comida, da nossa flora, certo? Então é preciso que nós valorizemos o contexto no qual nós vivemos e trazer essa realidade para a sala de aula. E aí uma coisa que sempre que eu falo disso me vem na cabeça é que nós temos uma resposta sempre imediata quando alguém diz assim: eu que já andei por muitos lugares, né? Aí as pessoas dizem: mas você é de onde? Eu sou do Amazonas, né? Lá de Taquatiara. Aí as pessoas perguntam: poxa, mas você não parece lá do Amazonas? Eu digo: mas por quê? Aí as pessoas: mas eu sou índio. Então a gente ter identidade, a gente se identificar com a nossa população. E sem essa história de estar se defendendo. Não, porque sou indígena, me identifico com a minha realidade, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de ser amazonense, tenho muito orgulho, não é propaganda política não, tá? Muito orgulho de ter nascido no interior do estado do Amazonas, né, e fazer parte dessa sociedade que é extremamente rica, mas que foi empobrecida até por nós mesmos e que nós temos que resgatar. Então a gente tem que parar com essa história de ficar se defendendo. Em todos os lugares que eu cheguei, olha que eu já rodei o mundo todo, que perguntam se eu sou índio, eu digo sou, com muito orgulho, né? E se for preciso eu puxo 2 pinturas aqui, né? E a gente tem que encarar isso. Então pensar a realidade amazônica como amazônida é, acima de tudo, compreender que nós temos uma identidade étnica, uma identidade cultural, e sem ficar dando meia volta de que eu não me identifico com isso, eu não sou aquilo. Não. A partir do momento que nós nos identificarmos e fazermos a defesa intransigente do nosso rio, da nossa floresta, dos nossos caboclos, como deve ter pessoas de Parintins assistindo aí, eu digo que é o lugar onde eu me sinto extremamente feliz, é lá em Parintins, né? Porque o orgulho do parintinense com o boi-bumbá e a identidade, você pergunta... Fala de Parintins, a primeira coisa que vem, boi-bumbá, né? E isso tem que ser visto da forma mais bonita possível, faz parte do processo identitário. E o parintinense absorve isso de forma muito bonita, né? Sem precisar buscar qualquer tipo de subterfúgio, né? Então, volto a dizer, pensar a Amazônia como Amazônia, certo? Então, vamos lá. E aí, eu termino com mais 3 questões de reflexão. Aí vocês vão dizer assim: o professor está entupindo a gente de questões? É isso, eu não tenho resposta. O que a gente está fazendo aqui é refletir de forma coletiva. Então, essas 3 questões que vão aparecer agora para vocês aí na tela, né, juntamente com as outras 3 que já foram colocadas, elas vão nortear o nosso processo de debate que vai acontecer após o intervalo, para que a gente possa ouvir um pouco de vocês e tentar dialogar. Então, quais os rumos da educação no contexto atual? Ora, toda uma dinâmica aí posta, então é preciso que a gente entenda que rumos o processo educacional precisa adotar, precisa estabelecer nessa situação. Então, não dá mais para nós, por exemplo, eu sou uma pessoa altamente resistente às tecnologias educacionais. Até o nome, às vezes, me deixa um pouco assim,
Mas não tem como nós fugirmos dessa questão. Como nós vamos lidar com as questões tecnológicas, né? Não tem como fugir, como lidar com os telefones celulares, como lidar com as redes sociais. Então é preciso que nós pensemos, ou seja, para que tipo de homem de sociedade o processo educacional e a escola está forjando as novas gerações. Então é preciso que a gente dialogue com essa realidade. Então essa nossa primeira pergunta é: quais os rumos da educação no contexto atual? Então que tipo de homem, de mulher nós pretendemos formar? Como enfrentar os desafios que nos são postos? Ou seja, nós colocamos aqui um monte de desafios. Como enfrentar esses desafios? Certo? Eu dei algumas dicas ainda há pouco, com autonomia, né, com a escola como espaço de produção de conhecimento, valorizando mais os profissionais da educação. Então, esse é um problema sério no país, e o nosso Estado ele tem conseguido fazer algumas coisas mais pontuais em relação a isso, mas é preciso pensar uma política de valorização dos professores e, por fim, como pensar a distância entre a educação que temos e a educação que queremos. Só que a gente só vai conseguir pensar esse terceiro ponto se nós sabermos qual é a educação que nós queremos. A que temos, isso aposta. Qual é a educação que nós queremos? E quando eu pergunto qual é a educação que nós queremos, não é só qual é a escola que nós queremos. É qual é a escola e qual a sociedade que nós queremos. Entendendo que educação é essa construção social, é esse viver social que envolve tanto as práticas sistemáticas quanto as práticas assistemáticas. Tanto as práticas formais quanto as práticas informais. Então essas 3 perguntas, elas fecham a minha fala propositadamente no sentido de muito mais trazer respostas para vocês, trazer questionamentos, né? O espaço educativo que nós queremos é esse que está posto? Se não é, de fato, como é que nós vamos contribuir e participar desse processo? Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Peço desculpa por algum tipo de excesso, por alguma situação, mas eu saio daqui extremamente feliz de ter interagido com vocês e ter recebido tanta tantas palavras positivas dessa noite. Obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo.